Para garantir uma execução de sucesso, os pontos mais importantes é o trabalho que você realiza no preventivo para um contrato de prestação de serviço escolar sair líquido, certo e exequível. E para isso você tem que investir bem num bom cadastro nesse contrato. O cadastro tem que vir completo, com os maiores e máximos de dados dos responsáveis financeiros. Tem que vir um contrato assinado, pelo menos por um genitor. E o outro assinante, né, o outro que assinar o contrato, pode ser qualquer outro responsável financeiro. Mas um dos responsáveis financeiros, pelo menos um, tem que ser o genitor. Para uma armadilha futura que a gente usa, que é a inclusão do genitor. E o terceiro ponto é a assinatura do contratante, dos contratantes, se tiver mais de um, sendo que é obrigatório um deles ser um genitor, e das testemunhas, porque é isso que torna o título líquido, certo e exequível. Então, se você tem um título líquido, certo e exequível que não prescreveu, você pode executar ele a tempo. Contrato de prestação de serviço, você tem 5 anos para executar ele. Olha só que tempo bacana. Cheque 6 meses, nota promissória 3 anos. Então tem que aproveitar essas informações para você utilizar o título da maneira completa e correta e usar o título dentro do prazo para você executar. Porque a execução é a forma mais rápida de atingir o patrimônio. Mas o título tem que ter a formalidade da lei. E a formalidade da lei é você que trabalha dentro da instituição para ela não esquecer que essas formalidades, essa obrigação, ela tem que cumprir toda vez que ela realizar uma matrícula. Entenderam? Então vamos lá. Além disso, o que mais que nós precisamos, doutora Mical? Conhecer um próximo passo. Se eu trabalhei o passo de trabalhar ali exaustivamente dentro do Renajude, eu tentei o bloqueio dele para venda, licenciamento de circulação. Então agora é hora de eu usar o Infojude. O que é o Infojude, doutora Mical? Outra ferramenta fantástica que o próprio judiciário tem junto com o juiz, com a SEM, que ele acessa os nossos dados em parceria junto com a Receita. Então, ele vai lá nos dados da Receita e vai pegar o extrato da sua, do seu imposto de renda, sendo ele pessoa física ou jurídica, depende do tipo de pessoa que você está executando. E isso traz dados gigantescos, presta atenção. Deixa eu só... Bem, o que é o Infojude então? O Infojude é uma ferramenta poderosa, em que o juiz pede, em parceria com a Receita Federal, os seus dados juntos à Receita. Que dados é esse que você tem junto à Receita? Quem de vocês aí conhece os dados que a gente entrega para a Receita Federal todo ano, com aquele leão? O leão do imposto de renda quer comer um pouco dos impostos a mais do que nós pagamos. E aí, lá no imposto de renda, nós somos obrigados a entregar muitos e muitos dados. Quais dados você entrega no imposto de renda? Vamos pensar por esse lado. Nós, enquanto aqui operadores da Receita Federal, a gente entrega dados. Eu entrego meu nome completo, minha profissão, minha idade, quantos bens eu tenho, imóveis, móveis, se eu fiz venda ou compra deles, qual o valor que eu tenho em conta poupança, se eu tenho movimento em conta bancária, se eu tenho movimento em contas de investimentos. Essas XP Investimentos, por exemplo. Tudo isso está lá no seu imposto de renda. Seu extrato da sua vida financeira. O que você tiver no seu CPF ou no seu CNPJ, você tem que declarar todo ano. Está lá. Quando você pede o Infojude, o que vem para você? Um cadastro completo com nome e endereço e telefone do devedor. Um cadastro completo com dados desse devedor, se ele é casado, qual que é a profissão. Ou seja, eu tenho uma visão completa para outras armadilhas jurídicas. Inclusive o Renajude, que se eu não fiz o pedido ainda, eu posso pedir a partir dos dados do Infojude. Do segundo Infojude, o cara tem 2 casos, favor piorar.
Eu posso ali pedir a penhora salarial, porque lá tá mostrando, ó, fulano trabalha lá no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Eu já peço a penhora salarial. Ó, fulano é casado com fulano de tal. Eu já peço a inclusão do genitor, porque eu posso penhorar agora os bens da pessoa e do genitor. E se tiver ainda outro contratante, de 3 agora. Você não vai estar com uma pessoa só no polo ou com 2. Você vai poder estar com 3, sabendo quem que é o genitor, o parceiro de paternidade e maternidade da criança que recebeu a prestação de serviço escolar. Então, pelo Infoajude, você tem uma gama de informações que nenhuma outra te dá. Lá você sabe se tem empresa. Se tiver empresa, pede a inversão da personalidade jurídica. Se lá tiver salário de empresas particulares, pede para intimar a empresa para que ela forneça os dados do salário, bem como a penhora, na boca do caixa mesmo, lá no órgão pagador, dentro da contabilidade da empresa. Já vai sair o bloqueio para ele depositar todo mês dentro do processo. Se lá tem os dados seu e do genitor, do devedor principal e do genitor, e a gente agora passou pela inclusão do genitor, foi concedido, vamos olhar o imposto de renda agora do genitor. O 1 e o 2, de forma muito melhor, muito mais transparente. O Infoajude te entrega o espelho da renda completa, do que ele comprou, do que ele vendeu. Dá inclusive para saber se está tendo fraude ou tentativa de fraude ou credor. Aí ele vendeu isso aqui, mas já tinha execução. Ele não pode vender agora. Você tem toda a gama de informações. Eu não estou conseguindo intimar o devedor, vou pedir um arresto. Você fez o arresto, depois você pede um Infoajude, você já sabe mais informações desse devedor, inclusive para você poder intimar. Você não pode perder tempo no processo. Você quer ser um bom advogado e trabalhar com constrição patrimonial, de forma que dê tudo certo dentro do extrajudicial e você consiga resolver com mínimo tempo, com o máximo de resultado e com maior constrição patrimonial, você tem que conhecer dos processos de execução. Não tem jeito. Você não pode deixar processo parado e nem o juiz ficar advogando em seu nome no processo, porque é a obrigação do advogado impulsionar a ação. Ele não vai fazer de ofício aquilo que é sua obrigação, não. Você que vai fazer. Doutor, o momento da inclusão do genitor, do segundo genitor, é no ajuizamento da execução? Isto é, 3 pessoas no polo passivo? Não. O momento da inclusão do segundo genitor é depois que você já tentou todos os meios de constrição do devedor principal. Vamos supor que eu, casada, fui lá, assinei o contrato e assinou o contrato comigo a minha sogra. Eu e a sogra assinamos, porque lá nessa escola, como um bom preventivo, 2 pessoas têm que assinar o contrato, sendo ele um genitor. Eu sou uma genitora, o segundo não assinou, mas a sogra assinou. Eu já tentei todos os meios, Renajude, Infoajude, já tentei penhora salarial, já tentei todos os tipos de constrição. No meu CPF da mãe e da sogra não tem nada. Com as várias tentativas infrutíferas, eu agora vou fazer uma petição bem embasada, com andamentos e principalmente entendimentos de que o pai, ele é o responsável pela educação dos filhos. E na falta de pagamento de um dos pais, o outro é responsável independente da assinatura. ECA, Constituição Federal, toda baseada nisso. Depois que eu tentei tudo no devedor principal, eu vou usar esses argumentos e falar, excelência, já tentei de todas as formas encontrar bem pelos assinantes do contrato hoje. Na ausência de bens, por inúmeras tentativas, eu peço a inclusão do segundo genitor para continuidade da execução em face dele. Entenderam? E aí você vai buscar patrimônio, vai começar tudo de novo. Renajude do segundo genitor, Infoajude do segundo genitor, penhora salarial do segundo genitor. Vai continuando, ó, até você encontrar
Agora você multiplicou as possibilidades. E o extrajudicial está aqui ligando para fazer acordo. Porque quanto mais o cerco fecha em cima do devedor, mais ele vem para cá para resolver os problemas. Mas para o cerco fechar, o judicial tem que ser profissionalizado. Tem que conhecer das demandas de títulos, tem que conhecer das datas e vencimentos e prescrições desse título e tem que conhecer, principalmente, todas as formas e armadilhas jurídicas que você pode utilizar para oferecer dentro do processo, solicitar dentro do processo para o juiz, para que haja constrição patrimonial. E quem é que é responsável por essa obrigação? Você, especialista. Porque você é quem movimenta o processo e é responsável pelo movimento do processo. Não é o juiz, ele não vai agir em seu nome, o faro investigativo é seu, ele não vai lá despachar de ofício no processo com obrigação de indicação de patrimônio sua, e aí ele vai arquivar seu processo, que é o que acontece com muita gente, arquiva o processo por inércia do advogado, ele fica lá parado, ó, comendo vento, bobeando, comendo mosquito, e no processo tá andando, não conhece armadilhas, tá achando que o juiz vai pedir patrimônio, penhora de patrimônio, em nome do advogado? Vai não. Que ele vai agir de ofício na constrição de patrimônio, que a obrigação de indicação de bens é sua, do advogado. Então presta atenção, se torna um advogado efetivo, que sabe o que faz, que movimenta o processo é para cobrar a ação do juiz. Ó, excelência, eu já te pedi, o renajude, tem 2 meses até hoje não fez. Vai lá na escrivaninha. Não para esperar o juiz trabalhar em seu nome, porque isso não vai acontecer. Um advogado bom é aquele que conhece de andamento, de fases da execução, do processo, da concessão de patrimônio e domina todas essas formas, de forma articulada, estratégica, para utilizar cada pedido no seu tempo, sem perder tempo. Pelo contrário, movimentando o processo em tempo hábil para atingir um patrimônio, para fazer um acordo mais rápido possível.